Alguns impostos a maioria das pessoas conhece bem, como o IPVA, o IPTU. Esses chegam geralmente pelo correio e já arrepiam o cabelo, claro, daqueles que têm, do contribuinte antes mesmo da correspondência ser aberta. Mas tem outros impostos embutidos no consumo, por exemplo, que a gente nem consegue enxergar, mas a conta pesa no bolso do mesmo jeito. No Congresso Nacional estão em tramitação alguns projetos sobre mudanças nos impostos. E várias entidades, como o DIEESE, defendem que quem ganha mais deveria pagar mais e quem ganha menos deveria pagar menos impostos. Essa é uma cena comum na rotina do trabalhador, tomar café da manhã na padaria, o pão na chapa e o pingado. Mas a gente não presta atenção nos impostos que estão inclusos neste valor. Aqui, R$ 3,20 mais R$ 1,60, R$ 4,80. Hoje, se eu ganho R$ 10.000 de salário por mês, eu pago esse valor no pão na chapa e no pingado. Se eu ganho um salário mínimo por mês, eu pago o mesmo preço. Mas o imposto sobre esse valor é mais significativo para quem ganha menos. Isso é a regressividade. Sobre aquele produto, todos pagam o mesmo imposto, só que em relação ao seu salário, à sua remuneração, para o pobre, para aquele que ganha o salário mais baixo, o imposto sobre a sua renda é muito mais alto do que quem ganha um salário muito mais alto. Para o diretor técnico do DIEESE, o sistema tributário brasileiro é injusto e estimula a concentração de renda. O brasileiro paga hoje dois tipos de impostos. O imposto indireto está embutido no preço final do produto, mas não aparece na nota fiscal. É o caso do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Já o imposto direto incide sobre a renda e o patrimônio, como o imposto de renda e o IPTU. Um sistema mais justo, ele está vigorosamente ancorado na tributação da renda. Quem ganha mais paga sobre o que ganha mais imposto. Então, se eu for comprar uma Ferrari, eu devia pagar muito mais imposto do que se eu fosse comprar um carro popular, por exemplo. O diretor do DIEESE defende a redução dos tributos sobre o consumo, principalmente dos itens da cesta básica. Se eu tenho uma casa de 60 metros quadrados, provavelmente poderia estar isento de pagar o imposto territorial. Se eu tenho uma mansão de 1.000 metros quadrados, eu pago um imposto correspondente e talvez num percentual mais elevado, porque eu tenho um patrimônio, tenho riqueza e posso contribuir com o financiamento de uma outra maneira. Atualmente existem 2 projetos de lei sobre a tributação de grandes riquezas tramitando no Congresso. O primeiro deles, que cria o imposto sobre grandes fortunas de autoria do PSOL, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça em junho de 2010, mas desde então aguarda discussão no plenário. No segundo projeto, criado em 2011 pelo PV, a ideia é tributar grandes fortunas para garantir recursos à saúde. Se for aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, o projeto segue para outras 2 comissões antes de ir à votação em plenário. Só 38 mil pessoas no universo dos 200 milhões seriam tributados. Desses 38 mil brasileiros que serão tributados, apenas 600 seriam responsáveis pela contribuição de 10 bilhões. Mais do que arrecadar, esse imposto ele faz no mínimo justiça social. O DIEESE, em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, lançou uma cartilha em que explica a tributação no Brasil. Procura desvendar para a sociedade a estrutura tributária injusta brasileira. E a ideia da cartilha é criar uma linguagem cotidiana que nós todos possamos entender dos impostos. E essa cartilha sobre impostos no Brasil está disponível no site www.diese.org.br. Para ter acesso, é só baixar o arquivo em PDF.